O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia predito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui na igreja, da sede paroquial da paróquia Nossa Senhora, Mãe dos Homens, nossa acolhida, aos que nos visitam por ocasião de Natal, de fim de ano. Vejo aqui uma irmã da vida consagrada, acho que está visitando familiares, é isso? Amigos. Sei também que tem gente aqui de Quatiguá, no Paraná, Deus abençoe aí, nossos visitantes aí com familiares e demais desta comunidade, desta paróquia e comunidades aqui da nossa arquidiocese de Cuiabá. Quarto domingo do Advento. Mais do que próximo, o 25 de dezembro, é tempo pela liturgia de um Natal acontecer em nossas vidas, de acontecer em nossas famílias e comunidades, e consequentemente na sociedade, na humanidade. Que nós possamos colaborar, como colaboraram Maria, dizendo sim, e pela encarnação sendo a mãe do Messias, e também José, que no Evangelho de hoje dá o seu sim ao plano redentor de Deus. O Evangelho de hoje nos encanta. Primeiramente, confirma que Maria será a mãe do Messias, aquele prometido pelos profetas, de maneira especial por Isaías na primeira leitura de hoje, quando no diálogo e no tempo do rei Acás, ele que não acreditou na promessa de Deus, preferiu fazer aliança com exércitos estrangeiros, especialmente com o exército assírio, e foi um estrondoso fracasso. Mas Deus não desiste, apesar do fracasso de Acás, de suscitar na descendência dele um rei bom, que foi Ezequias, o seu filho. E a tradição católica, sobretudo bíblica, vai ver nesta profecia, lá no tempo de Acás, 8 séculos antes do nascimento de Jesus, a profecia sobre Maria: uma virgem conceberá. E a profecia sobre o Messias: o Emanuel nascerá.
Deus conosco. E aqui vemos hoje no texto, além do sim de Maria, a colaboração positiva de José. Na história de José e Maria, quando é que isso acontece? Eles estão prometidos em casamento. Para o povo judeu na época, o casamento se dava em duas etapas. Uma primeira, chamada esponsais, que era uma espécie já de contrato matrimonial, porém não viviam juntos, e esse tempo podia se prolongar por alguns meses até um ano. Aí a segunda etapa, as núpcias, e aí sim o casamento propriamente dito, para coabitarem. E é nesse período entre a primeira e segunda etapa que o anjo visita Maria, convidando para ser a mãe do Messias. E com o sim dela, inicia-se a sua gravidez. José, nesse período, percebe que Maria está grávida. Não sabe como e não sabe o porquê. Pelas leis, ele era um homem justo, levava a sério as leis. Pelas leis da época, ele podia denunciá-la ao grupo dos anciãos, e ela seria julgada e às vezes até condenada à morte. Mas eis que José pensou no seu íntimo: Maria, eu não tenho motivo para desconfiar dela. Eu não sei o que está acontecendo. Se alguém vai carregar alguma culpa, não será ela, serei eu. O texto nos diz que ele resolve abandoná-la em segredo. Cumpriria o ser justo e não difamaria a bela Maria. Interessante que o texto nos conta que ele, resolvendo isso, estava pensando nisso. Eu até fico imaginando, queridos irmãos e irmãs, naquela angústia. Quem é que não fica angustiado diante de uma situação dessa? Naquela angústia, ele ajeitou a sua maletinha de roupas, a sua maletinha de ferramentas. Era um carpinteiro, na época trabalhava com pedra, com madeira e com ferro. E fala assim: agora eu preciso descansar um pouco. Na madrugada, 3 horas da manhã é o horário. E eis que o relato bíblico nos faz entender que Deus se manifestou a José em sonho. E a literatura bíblica nos fala do anjo que diz a José: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Olha a revelação de Deus a José: porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. E José esperava também pelo Messias. Olha mais: e tu lhe darás o nome de Jesus. Dar o nome significa pública e legalmente tornar-se pai. Você vai ser o pai e vai colocar o nome, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José acordou: opa, mas isso é a promessa que eu aguardo? Isso é a promessa que Maria acredita? Se ela está nessa história, eu também estou dentro. Não teve dúvidas de acolher Maria, sua esposa. José não apenas é justo, ele é bom, justo e honroso e praticante da justiça. Se ele fosse apenas justo, ia pensar nele, mas como ele é praticante da justiça, ele também pensa no outro. E pensou em Maria, e pensou na criança. Olha o que é ser em defesa da vida naquela época e nos tempos de hoje.
é defender a mulher gestante. Vivemos em situações no Brasil de estarrecimento da violência contra a mulher. É vergonhosa a situação brasileira, o feminicídio e a violência contra as mulheres. E não poucas vezes gestantes, mulheres e crianças. É abominável toda e qualquer violência com homens ou mulheres, com seres humanos ou criaturas. Não compactuamos com a violência. Mas o exemplo de hoje de José é um chamado especial a nós, homens e mulheres, a dizer um basta à violência doméstica, à violência social, à violência em tantas as situações. E que a defesa da vida, como nos ensina José, seja prioridade nas palavras e nas atitudes. José acolhe e fez conforme o anjo havia mandado. E por isso estamos até hoje celebrando com alegria, a exemplo de Maria e José, o Natal do Senhor, o Natal do Messias, o Natal do menino Jesus. Que José, pai do menino, é também o nosso pai. No ano que foi aí o ano de São José, Papa Francisco nos ajudou e nos aproximou muito de José, o pai de coração. Nós que aqui estamos nesta igreja, Maria, mãe dos homens, mãe da humanidade, José, pai de todos os homens e mulheres, pai da humanidade. E de você também, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelo Facebook desta paróquia. Se una conosco nesta família, nesta sagrada família, Jesus, Maria, José e todos nós.